Mas agora você vai ficar atento, vai ficar atenta, você que tem a sua empresa, ou você que tem o seu pequeno negócio, mas já está preocupado, está preocupada para saber o que muda com a reforma tributária. A Nildes, mas a gente chama de Heron Cavalcante, vou chamar de Heron, né? Heron Cavalcante é contadora, também é professora, ela é gestora de cursos preparatórios para concursos na área de contabilidade e a gente conversa com a Heron hoje sobre a reforma tributária, que é uma reforma, né, Heron, muito esperada por todos, e eu vejo assim, todas as empresas, os empresários, sobretudo, os segmentos econômicos bastante ansiosos por essa reforma tributária, porque ela, de fato, muda muita coisa. Heron, bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia, telespectadores. A gente vai ter algumas mudanças, sim, né? Mas para o bem. A ideia da reforma a gente fazer uma justiça fiscal, né? Uhum. Então, nós vamos ter várias alterações que vai beneficiar a população e aos empresários também. O que acontece? Nossa carga tributária hoje é, em média, aproximadamente 34% do PIB nacional. Então, você avalia que essa carga tributária para os empresários é muito alta, né? E para a população. E nós ainda temos um ponto importante a ser lembrado. Nossa tributação é baseada no consumo e não na renda. Então, acaba que quem ganha muito paga a mesma quantidade de impostos que uma pessoa que ganha bem menos, né? Então, a princípio, a gente acha injusto, né? Exatamente. É injusto com a população mais carente e acaba não sendo vantajoso em alguns momentos para os empresários. Essa reforma ela vem para equalizar, para basear e tornar mais equilibrada a tributação. Heron, e tem até um cálculo que se faz dessa média tributária, né? Que é bem elevado esse cálculo. Isso, a média é bem elevada. Na questão da reforma tributária, que ainda está, o texto ainda está sendo... Ainda vai para o Senado ainda vai também, para o Senado, né? só foi aprovado na Câmara, mas ainda com uma pequena... tiraram de um único ponto que foi retirado dessa reforma, que é a questão dessa guerra fiscal entre os estados com relação às montadoras, né? Porque tinha um benefício fiscal para as montadoras se instalarem dentro da região norte, nordeste e centro-oeste, com a intenção da reforma tributária justamente evitar essa guerra fiscal. Foi retirado esse ponto, não foi aprovado esse ponto na votação. E passou para o Senado ainda para fazer as outras alterações. A média de alíquota que está sendo calculada, mais ou menos, para esses novos impostos que vão ser criados é de 25%, podendo ainda ter uma redução desse valor de tributo de 25% em até 60% para alguns setores específicos da economia, principalmente a área de educação, saúde, transportes, a questão do agro, né? Que teve também um benefício, né? Sim, essa redução também. E também tem a questão da cesta básica, que a ideia é zerar a alíquota para itens da cesta básica de medicamentos de áreas específicas, como o do câncer. E outro setor que foi também... que foi beneficiado, que vai ser beneficiado, é o cultural e o artístico, né? Você estava falando, Cíntia, da questão das bibliotecas que nós não temos. Então, no novo texto da reforma, a ideia é que também seja um setor que seja beneficiado com essa redução de alíquota. Ah, bacana. Eu vi pouca gente falar sobre isso. Pouco se falou sobre isso. Mas importante ser lembrado, né? É um setor que gera renda, é um setor que precisa ser cuidado e que precisa ser olhado, né? E vai bem de encontro às políticas públicas do atual governo, né? Exatamente. Me diga uma coisa, a gente viu que teve esse embate envolvendo governadores e a presidência da República, e houve realmente esse consenso, mas a gente sabe, como o próprio presidente já disse, que não era a reforma que ele queria. Mas como é a que temos, né? A gente vai se ater então a ela. Vamos lá, eu queria entender qual é a principal mudança tributária.
fala-se muito, todos os impostos vão ser apenas um imposto agora. Isso é bom ou é ruim? Não, isso é bom. O que acontece na reforma? Nós temos hoje, ela vai ser, primeiramente ela vai ser por etapas, né? Nesse primeiro momento, vão ser os impostos que são relacionados a bens e serviços. ICMS, que é estadual, ISS, que é Imposto sobre Serviço, que é municipal, a contribuição social, a COFINS, o IPI, a PIS. Esses vão ser os impostos que vão ser substituídos por dois novos impostos, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e a Contribuição sobre Bens e Serviços. Esses dois vão ser os novos tributos que nós vamos ter. Sendo que a contribuição é federal e o Imposto sobre Bens e Serviços vai ser estadual. A repartição, como vai se tornar essa arrecadação, que foi o motivo, a distribuição dessa arrecadação, que foi o motivo da discussão, né? O medo de perder a arrecadação, é o que movimentou esse campo político, né? Porque você imagina, hoje nós baseamos a nossa tributação em consumo. Então, nós do Piauí, nós não somos um estado produtor. Nossa tradição é de sermos consumidores, Sim. Nós não temos indústrias. São Paulo é um estado produtor e nós compramos normalmente de lá. O que acontece hoje? Nós compramos aqui e a tributação fica lá. São Paulo fica com a arrecadação e o Piauí tem perdas tributárias em relação a isso. Com a reforma tributária, agora vai se equalizar. Nós consumimos aqui, compramos aqui e o imposto vai ser devido aqui e não em São Paulo. Então, essa é a preocupação dos governadores, como, por exemplo, o estado de São Paulo. Hoje, a ideia, né, da reforma tributária, que já está bem avançada, então eu acredito que é o que vai se consolidar, é a criação do fundo para diminuir essas perdas de arrecadação para os estados produtores. Tem um prazo, mais ou menos, que eles colocaram de em torno de 50 anos, né? E ainda tem o período de adaptação dessa reforma, que é em um prazo de 7 anos aí para as adaptações. Que é quando a gente vai sentir tudo, né? Exatamente. A aplicação completa e o vigor da lei total. A gente tem, Heron, e teve no Brasil nos últimos tempos, desde a reforma trabalhista, um aumento de uma nova modalidade de relação trabalhista, que até o pessoal costuma chamar de pejotização, que é todo mundo precisou abrir uma empresa, uma microempresa, MEI, para poder trabalhar, emitir uma nota e receber o que antes era o seu salário. Esse pessoal está no escopo do Simples Nacional. Isso. Muda alguma coisa? Não, o Simples permanece igual, vai atender da forma que já vinha atendendo, porque a ideia é essa. A ideia de equalizar os tributos. Então, o Simples ele permanece dessa forma. Nós temos o Simples Rural. Esse tem um aumento do limite total a ser atingido. Então, a gente vai ter um aumento em relação a isso, mas já é beneficiando exatamente a produção rural. De impostos que a gente conhece, que a gente pode falar que vai ter uma alteração também positiva para equalizar essa questão da tributação, é o IPVA. O IPVA ele vai passar a ser cobrado em cima de jatinhos, de embarcações. Só que, ao mesmo tempo, eles cuidam do setor produtivo. Então, aquelas embarcações que estão registradas como para pesca, para que seja envolvido no trabalho de alguma forma, entendi. Transporte de pessoas, essa sim, ela vai ter uma redução da carga tributária. Mas aqueles veículos que são somente para lazer, passeio, esses não, esses vão... Por que não se cobrava imposto de jatinhos? Todo mundo se pergunta, né? É a história da forma de tributação. Privilégio também, né? Alguns privilégios. E isso é importante para nós, né? Nós sabemos que países da Europa, a tributação é sobre a renda e não sobre o consumo. Essa ideia de trazer isso para o Brasil é um marco histórico, é muito importante. É um trabalho difícil, né? Você vê que vem se arrastando há anos essa reforma para chegar nesse momento
né? A gente teve o governador Rafael Ponteles como um dos protagonistas da questão. E o Piauí, né, como Estado consumidor, vai ser beneficiado com relação a isso. As empresas não precisam se assustar, os contadores estão se capacitando, estão indo atrás, entender mais, compreender sobre o novo regime tributário, acompanhando todas as alterações e principalmente, né, buscando capacitação e atualização, que é o que o momento pede. O momento pede a gente compreender, entender, estar antenado e ver o que vem por aí, que a gente espera que vai ser uma coisa muito boa para as empresas, sim. E eu acho que também o que as empresas... Porque há muito tempo que as empresas defendem uma reforma tributária, né? Era um mantra, assim, das empresas. Todo mundo falava, teve aquela carta agora assinada, né, pelos grandes, as grandes empresas, grandes indústrias do país, grandes entidades que congregam esse segmento econômico e pediam também. Mas a gente vê também que para o consumidor, para nós, também vai ser uma vantagem. Sim. Primeiro pela redução, não é do valor pago, mas assim do número de impostos. Isso tumultua a vida de todo mundo. A simplificação, né? A simplifica. Tudo que fica mais simples já é positivo só por isso, né? E ainda tem um outro benefício que a gente pode pontuar aqui, Cíntia, é a questão do cashback. Que dentro como é que funciona esse cashback? Hoje, por exemplo, estados como São Paulo, eles já têm a nota fiscal paulista. Então, você já recebe benefícios, créditos ali no momento da compra, você cadastra o seu CPF. No caso da reforma, ele vai gerar realmente o cashback. Ele ainda é uma parte que está sendo, digamos assim, ainda definida como vai ser o funcionamento. Mas já é uma atualização importante. E quando você falou aí da questão da população, a gente vê a questão dos itens da cesta básica. O que a população, eu acredito que espera, eu como consumidora final espero? Que com essa, zerando a alíquota da cesta básica, né, que os itens ainda vão ser também relacionados dentro do texto do projeto de lei, haja uma redução também do valor lá na ponta para o consumidor, já que a alíquota do imposto está zerado, né? Muito bem. Heron, muito obrigada por nos ajudar a entender, né, essa reforma tributária e conhecer alguns aspectos. Como eu vi agora essa história da cultura, por exemplo, eu não imaginava que tivesse sido incluída, né? E tem uma pergunta aqui, porque nosso horário estourou, mas eu achei interessante. Ele queria saber de você, de forma objetiva, se a reforma tributária acaba essa guerra fiscal entre estados e municípios. Sim, não foi nem entre União e estados que ele perguntou. Entre estados e municípios. Olha, entre estados, a ideia é realmente acabar. Agora, a definição de como vai ficar a repartição dessa arrecadação, e isso ainda vai vir ser trabalhado. Inclusive, dentro do projeto de lei, a gente tem a criação de um conselho, que é formado pelos 27 estados e o Distrito Federal, mais 27 representantes dos municípios, que é para que essas definições de repartição de arrecadação sejam definidas aí dentro desse conselho. Pronto, respondida então a pergunta aqui do nosso telespectador. Agradeço a você, Heron, pela participação. Bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia, telespectadores. A gente ainda vai convidar você outras vezes, porque eu acho que esse tema está só começando, né? Sim, está início de debate. Obrigada. São 7h50.